Oi, ok. Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Muito bom estarmos aqui, podermos cultuar o Senhor, dar a Ele louvor que é devido. E nós fizemos isso, né, já desde o início, desde antes mesmo de chegar aqui, né, só a disposição de vir, né, para genuinamente adorar, né, isso já é o start inicial da oração. Quando a gente sai de casa com a motivação correta, né? Não é para ver que roupa o irmão está vestido, não é para ver quem vai cantar, não é para ver quem vai pregar, para adorar o Senhor. Então começa aí a adoração. E ela continua, né? A partir do momento que a gente chega, ora, canta louvores. Só que sabe qual é um erro muito comum? É quando a gente faz assim, ó, a gente acabou agora a parte da adoração, com os louvores, vamos para outra parte, a parte da palavra. Perceberam o erro? Como se a adoração fosse só até o louvor. Acabou o louvor, acabou a adoração. Agora é outra coisa. É alguém que vai ficar falando aí por uns 30 minutos. Não, irmãos. A adoração não para quando o louvor para. Existe uma forma de adorar a Deus que é tão preciosa quanto, que é a adoração através do ouvido, do ouvir a palavra. Você pode estar aqui muito bem aconchegado aí no seu banco e sua cabeça lá na China. Sua cabeça longe, seu coração distante. Amanhã, segunda-feira, tem que ir fazer compra aí, aquilo. Então, essa é uma forma de ouvir a palavra que não glorifica a Deus, que não é adoração. Agora, existe uma outra forma de você ouvir, e que é adoração, e que é culto ao Senhor, que é você ouvir atentamente, você ouvir com muito carinho, não porque sou eu que vai falar, mas porque as Escrituras Sagradas serão lidas, explicadas. Então ela é totalmente digna, irmãos, da nossa atenção. É totalmente digna nós pararmos, respirarmos, esquecermos por um tempo o problema lá fora, as coisas lá fora, e nos concentrar aqui. O nosso Deus é um Deus que fala, irmãos. Ele fala até os dias de hoje. Como que ele fala? Nas Escrituras. Os puritanos, grande grupo de cristãos, né, do passado, eles criam que se um homem subisse a um local como esse, lesse as Escrituras, interpretasse corretamente, era como se fosse o próprio Cristo falando à igreja. Então que nós possamos ouvir com esse senso de temor, de reverência, de solenidade. Não deixe que as coisas ao redor, os movimentos, os barulhos, né, tirem a tua concentração. Que todos nós possamos agora continuar adorando ao Senhor, dessa forma agora, através da palavra. Amém? Tendo dito isso, peço que todos se ponham de pé e ao mesmo tempo abram aí em Mateus capítulo 3. É sempre uma honra poder estar aqui e compartilhar da palavra. Algo muito nobre, e eu louvo ao Senhor por essa oportunidade preciosa, que Ele realmente usa esse momento, né, para promover a edificação da igreja dele. Amém? Nós vamos ler aí do versículo 1 até o 12. Mateus, capítulo 3, versículos 1 ao 12. Amém? Todos acharam? Diz assim um texto. E naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia,
e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Amém? Podeis assentar, mas permaneçam, por favor, com a Bíblia aberta, tá? Nós temos aqui nesse texto uma passagem que está falando do começo ao fim, né, de João Batista, um personagem extremamente importante na Bíblia, né, e assim, de uma importância tão grande que o próprio Jesus vai falar, não é outra pessoa, é ninguém menos que Jesus. Ele vai dar um testemunho de João Batista, e ele diz o seguinte, né, em verdade eu vos digo, que dentre os nascidos de mulher, ninguém há tão grande como João Batista. Esse é o peso, essa é a grandeza aqui do homem a respeito de quem nós lemos. João Batista não operou milagre nenhum, mas o seu poder e o seu reconhecimento como profeta era notável. E esse texto aqui, ele vai falar, irmãos, tanto da pessoa de João Batista, como também da sua mensagem. É interessante que traz várias características pessoais sobre João Batista, né? Onde que ele pregou, quando, até como que ele se vestia, do que ele se alimentava. Todas essas são características aqui pessoais da pessoa de João. Só que, observando o texto, a gente vai perceber aqui que a grande ênfase do autor aqui de Mateus está não na mensagem, não na pessoa de João Batista, e sim na mensagem dele. É como se Mateus quisesse chamar a nossa atenção para o que ele está falando. É por isso, aliás, que Mateus ele faz uma longa citação direta aqui, entre aspas. Se fosse, né, nas normas da BNT, uma citação direta. E ele cita, né, o que João falava, o que João dizia, deixando claro que a ênfase aqui do texto está na mensagem. E quando a gente passa a considerar essa mensagem aqui, o que é que a gente percebe? Qual que é o tema dessa mensagem? Do que é que João Batista está falando aqui? Quem chuta? Enquanto eu bebo aqui um. Qual que é o tema da mensagem de João? Acertaram. Arrependimento. É dito aqui até que o batismo de João era um batismo de arrependimento. Então, a mensagem de João Batista é a mensagem de arrependimento. A mensagem que João está trazendo é uma mensagem totalmente voltada aqui para essa realidade do arrependimento. Portanto, eu entendo que, de todas as passagens das Escrituras que falam sobre arrependimento, poucas delas são tão boas, são tão oportunas, são tão ricas para ensinar sobre o arrependimento como essa aqui. Nós estamos diante de uma passagem extremamente propícia a um ensino bom, profundo do arrependimento. E é exatamente esse o propósito dessa pregação aqui. Minha missão nessa noite é trazer para a igreja uma mensagem com o seguinte tema: um chamado ao arrependimento. Esse é o tema aqui que eu quero desenvolver com os irmãos nessa noite. Um chamado, uma convocação ao arrependimento. Eu quero que os irmãos, à luz desse texto aqui, aprender um pouco mais, um pouco melhor a respeito do arrependimento. E cá para nós, que tema, que assunto importante, pertinente.
Quando você vai para as Escrituras, o restante da Bíblia, vê o que é que ela fala sobre arrependimento, você vai perceber que esse é um tema extremamente essencial. É um dos fundamentos do Evangelho. Jesus, quando inicia o ministério dele, o que ele começa falando? Quem lembra? Né? Começou então Jesus, depois que João Batista foi preso, Jesus começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então Jesus dá continuidade à mensagem de arrependimento, que João começa aqui. Quando você vai para o apóstolo Paulo, ele vai fazer um resumo do ministério dele lá, né, aos anciãos de Éfeso, e ele fala, né, que ele agiu de forma irrepreensível por muito tempo entre eles, chamando os homens ao arrependimento e que se emendassem a Deus. Então o apóstolo Paulo também, ele estava extremamente direcionado para uma mensagem voltada ao arrependimento. Quando você vai para Hebreus, por exemplo, Hebreus coloca o arrependimento como um dos princípios elementares da fé. Ou seja, aquelas coisas mais básicas e mais importantes que há. Então o arrependimento, irmãos, é um tema fundamental, essencial, indispensável. Nós, como cristãos, não podemos estar aquém no que diz respeito a esse assunto. O Senhor quer que conheçamos sobre o arrependimento. E por isso eu chamo a atenção aqui da igreja, nesse momento, para considerar esse texto aqui em 3 aspectos, certo? 3 verdades, 3 pontos aqui, que nós podemos destacar a respeito do arrependimento. Em primeiro lugar, a gente vai ver aí o conceito de arrependimento. Os versículos 5 a 9 aí nos permite, nos possibilita ter uma noção muito boa do que é arrependimento. O que é que significa arrependimento? Então esse é o nosso primeiro ponto aqui. O conceito de arrependimento, né, dos versículos 5 ao 9. Depois, em segundo lugar, a gente vai considerar a urgência do arrependimento. Né, e isso aí a gente vai observar no versículo 10. E por fim, terceiro e último ponto, a gente vai ver a função do arrependimento. Para que serve o arrependimento? No reino de Deus, qual é a utilidade que o arrependimento tem? E isso a gente vai ver nos versículos 11 e 12. E aí então a gente finaliza com uma aplicação prática. Amém, meus irmãos? Esse é o nosso roteiro aqui. Eu gosto sempre de introduzir a pregação anunciando o que vem, né? Então esses são os nossos 3 pontos: o conceito do arrependimento, a urgência do arrependimento e a função do arrependimento. Comecemos então aí pelo primeiro ponto, o conceito. É muito importante a gente saber o que é arrependimento, porque nós não somos os únicos que usamos essa palavra. O arrependimento não é um termo específico da igreja. Aí fora, no mundo, na sociedade, as pessoas também empregam o arrependimento, essa palavra, essa expressão. Vi, me arrependi. Pai, fiz um negócio ali, comprei um negócio na internet, me arrependi. Então as pessoas usam essa palavra. Agora, o que é que as pessoas querem dizer aí fora com arrependimento? Eu aposto que a noção aí fora de arrependimento não corresponde ao conceito bíblico de arrependimento. É muito comum, inclusive, pessoal da zoeira, né? Da farrada, gosta de sair aquele negócio todo, o fim de semana inteiro bebendo, aí chega segunda-feira, ressaca, duro, gastar o dinheiro todo, né? Mal-estar no corpo. O que é que essa pessoa costuma falar num cenário desse? Arrependi, que besteira que eu fiz. Nossa, não vou beber mais não, parei, quero nem mais saber dessa vida. Aí ele disse que ele arrependeu aí, certo? Só que qual é o problema? Chega a sexta, passou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, olha o cara lá de novo. E aí, houve um arrependimento aí, bíblico, genuíno? Não, porque essa noção de arrependimento do mundo está muito mais associada e atrelada à ideia de remorso, né? É aquele pesar pelas consequências, não pelo erro, mas pelas consequências do erro. Vixe, rapaz, deu merda, não queria que fosse assim. É a consequência, é o remorso, não é o erro em si. Então essa ideia de remorso fora da igreja não corresponde ao ensino, à doutrina bíblica de arrependimento. Então nesse primeiro ponto a gente vai considerar aqui o que é arrependimento.
o conceito, no que consiste, como que se define um arrependimento bíblico, um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro. O texto aí nos permite ver, irmãos, dois elementos que compõem o verdadeiro arrependimento, o genuíno arrependimento. Dois pontos aí cruciais, essenciais, para caracterizar e definir um arrependimento de fato. E o primeiro elemento está aí, nos versículos 5 ao 6, que vai dizer respeito ao reconhecimento e à confissão do pecado. Se não, vejamos aí, versículo 5, vai dizer o seguinte: então iam ter com ele, com João Batista, Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Então veja que o ministério de João, a pregação de João, atraiu muitas pessoas, de muitos lugares. E esse povo está vindo até ele. E veja que não é só para curiar, não é só para ver o homem vestido de peles, comendo gafanhoto. Não, esse povo está tocado pela mensagem. Esse povo está entendendo a mensagem. Esse povo está tendo a experiência do verdadeiro arrependimento. Agora, olha o que aconteceu aí com o povo. Versículo 6. E eram por ele batizados. Veja, o texto não está falando que o povo se arrependeu com essas palavras. E o povo se arrependeu. Não. O texto está falando que o povo foi batizado. Só que lá no começo diz que João pregava batismo de arrependimento. Então, se submeter ao batismo de João, significava estar se arrependendo, certo? Então, ao falar aqui que o povo foi batizado, significa que o povo estava arrependido. A mensagem de João estava surtindo efeito. E as pessoas estavam se arrependendo. Agora, olha aí a evidência desse arrependimento. O restante do versículo 6 diz: e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Está aqui. Sem isso aqui, irmãos, não há arrependimento. Sem confissão, sem reconhecimento, esquece. Não é arrependimento verdadeiro. E você já percebeu como que no nosso tempo, dificilmente as pessoas se arrependem de fato? Porque quando você vai falar, quando você vai pontuar, quando você vai colocar o erro diante da pessoa, e aí, o que acontece? É 1 milhão de argumentos, né? Ah, não, mas foi porque... Aí vem a enxurrada de desculpa, de coisa, né? Não, foi porque tu também não cooperou. Não, mas foi porque fulano de tal falhou na parte dela. Não, mas foi porque o vizinho aqui... Sempre tem alguém, sempre tem um culpado, sempre foi alguma outra coisa, e nunca a pessoa só. Então, quando não há o reconhecimento, quando não há confissão, não há arrependimento, gente. A nossa tendência imediata é essa. É diante de alguma acusação, diante de alguma coisa, a gente já fica na defensiva. Eu já quero expor minhas razões, eu já quero argumentar, eu já quero debater. Isso é uma evidência, um sinal de que a pessoa ela não tem inclinação ao arrependimento. O arrependimento genuíno, ele vai bater no peito e falar, rapaz, olha que coisa, apesar de outros terem falhado, eu não quero e não vou me concentrar no erro e na falha de outros. Eu vou olhar tão somente para o meu erro e me arrepender e pedir perdão e reconhecer. Então, um genuíno arrependimento, ele vai reconhecer o seu pecado. Voltando a essa ilustração da pessoa que bebe, fica bebendo e se arrependendo, entre aspas, e voltando de novo, qual é que seria um arrependimento verdadeiro aí? Não é, eu não vou mais beber porque está fazendo mal para o meu corpo, porque eu estou gastando meu dinheiro à toa. Não é isso. Eu vou me arrepender porque eu estou pecando. Eu vou me arrepender porque eu estou desagradando a Deus. Eu vou me arrepender porque essa conduta que fere a lei de Deus. Porque essa conduta que é contra o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não se aceita à roda dos escarnecedores. Ainda que não tivesse consequência nenhuma, que não tivesse falta nenhuma de dinheiro, eu reconheço que eu estou errado. Então é isso, irmãos, arrependimento é reconhecimento. Imagina esse povo lá no Rio Jordão, diante de João, confessando o pecado dele. João, eu pequei. João, eu tenho sido um homem falho. João, eu tenho sido uma mulher falha. Eles iam confessando, reconhecendo. Isso me lembra um outro episódio que aconteceu. Está registrado lá no livro de Atos, capítulo 19. Quando diz que Paulo estava pregando em Éfeso. E Paulo está levando a mensagem do arrependimento também.
E as pessoas estão ouvindo e Deus está trabalhando e operando na vida daquelas pessoas. Sabe o que o povo fez, irmãos, lá em Éfeso? Eles fizeram um montão. Ajuntaram um bolão, assim, um montão de livros de magia. Magia negra, ocultismo, essas coisas que eles tinham muita familiaridade. Fizeram um montão na praça. E colocaram fogo. E o texto fala lá que eles iam confessando os seus pecados. Publicamente. Olha que coisa. O arrependimento era tão entranhável, era tão genuíno, era tão verdadeiro, que nem o receio, nem essa questão do constrangimento tinha. As pessoas iam publicamente confessando, reconhecendo o seu pecado. Então, se você está de repente lidando, e a pessoa tem muito argumento, dificilmente há ali uma experiência genuína de arrependimento. O arrependimento reconhece. Não argumenta, não, aqui eu falhei nisso, me perdoe. Não, errei, falhei, pequei. O genuíno arrependimento envolve o reconhecimento e a confissão do pecado. Mas não só isso. Olha aí, o segundo elemento que compõe o conceito de arrependimento. Então, em primeiro lugar, o arrependimento envolve um reconhecimento e confissão de pecados, mas, em segundo lugar, envolve também aí uma mudança prática real. E aqui que está o grande ponto que eu chamo a atenção de vocês. Uma mudança prática e real, verdadeira. Por quê? As pessoas para quem João estava falando, presta atenção, tá? Mais cedo aqui, Vivi perguntou se tinha visitante, e aparentemente não tinha. Foi isso? Poxa, Thales, você não está pregando sobre arrependimento, nenhum culto que nem visitante tem. O que tem que ouvir sobre arrependimento? É o pessoal que não é cristão, né, que precisa se converter, aceitar Jesus, pregar arrependimento para os crentes. Como assim? Presta atenção no texto, certo? Porque o texto vai falar aqui que João estava pregando para as pessoas da época dele que eram extremamente religiosas. E não só religiosas, mas pessoas que confiavam demais na sua religião. Então veja aí no versículo 7, olha o que é que João vai falar e para quem que ele vai dizer. Versículo 7, e vendo ele muitos dos quem aí, irmãos? Dos fariseus e de quem? A casta mais religiosa do país de Israel. Sabe o que é um fariseu? Um fariseu com 14 anos de idade. Já tinha, presta atenção, já tinha decorado a Torá, a lei de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia. 14 anos. Não é que já tinha lido, já tinha decorado. Sabia citar de cor Gênesis, Êxodo, Levítico, Número de Deuteronômio. De cor, citar todos os versículos. 14 anos de idade. Eles eram irrepreensíveis, humanamente falando. Eles iam lá colher um coentro, um cheiro verde, um negócio na horta. Eles separavam o dízimo desse negócio. Extremamente zelosos. Jejuavam 2 vezes por semana. Estavam sempre na lei e nas sinagogas. Homens extremamente religiosos. E João Batista olha na cara desses homens e fala: raça de víboras. E aí você vai dizer que arrependimento não é uma mensagem para crente? Que não é uma mensagem para quem pratica? Quem está frequentando sempre a igreja? Agora, olha o que é que João vai dizer sobre eles. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? O que é isso aqui? Raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir? Que fuga é essa? Eles estavam tentando fugir da condenação de Deus. Eles estavam querendo, na verdade o texto fala aqui que eles estavam debaixo do juízo de Deus. Eles estavam debaixo da ira de Deus. Eles estavam debaixo da reprovação de Deus. Deus não aprovava a vida deles. Deus não aprovava a religiosidade deles. Mas eles tentavam negar isso. Eles tentavam fugir disso. E como que eles faziam? O que eles faziam para tentar abafar a verdadeira situação espiritual deles? O versículo 9 vai dizer aí qual que era a prática deles. João fala assim com eles: ó, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão. Essa era a fala deles. Eles eram presunçosos, eles presumiam, ou seja, eles achavam, eles tinham essa convicção dentro deles, que eles estavam tudo bem, tudo certo e tudo ok. Por quê? Porque
Porque eles já tinham Abraão por pai. O que significa isso? Já temos Abraão por pai. Abraão aqui, irmãos, é o grande patriarca, o primeiro israelita, a pessoa para quem Deus chamou e a partir dela instituiu a fé judaica. Então, se colocar como alguém que era filho de Abraão, significa se identificar com a religião de Abraão, com Deus de Abraão, né? com o povo, né, de Abraão. Então, quando eles falam assim, não, a gente já tem Abraão por pai, significa, não, a gente está confiando na religião dos nossos antepassados, do nosso pai Abraão. Nós já somos judeus, nós somos circuncidados, nós lemos a lei, nós fazemos sacrifícios, nós vamos ao templo, nós prestamos culto, então está tudo bem conosco. Tá João Batista pregando, arrependei-vos, quando a mensagem chegava nele, não, nós não, peraí, temos por pai Abraão. Trazendo para o português bem falado, irmão, você arrepende? Não, sou membro já. Eu? Não. Fundei a igreja. Não, eu tenho 30 anos de membro. Eu arrependimento? Eu sou de tal ministério, pô, que é isso? Eu arrepender? Eu estudo, eu conheço as escrituras. Como assim eu arrepender? Eu estou na liderança. Era isso que eles falavam. Não, Abraão é nosso pai. A gente tem a religião de Abraão. Está tudo certo com nós, a gente não precisa. Arrependimento é para quem está lá bebendo. Lá na boate, lá, nós aqui não. Eu sou dizimista fiel, frequento todo domingo. Eu tenho a minha religiosidade e estou me apoiando nela. Aí João Batista vem e fala, vocês estão com essa prática, fugindo da realidade que há sobre vocês, que é a ira de Deus. A ira de Deus vai vir sobre vocês. Vocês estão tentando fugir com esse argumento, com essa confiança vã na religiosidade de vocês. Vocês não podem confiar na religiosidade de vocês. Isso não traz garantia de salvação para ninguém. A evidência do verdadeiro arrependimento não é a religiosidade, não é o tanto que você frequenta a igreja, não é tanto que você fala de Deus, não é o tanto que você oferta, não é isso. Verdadeiro arrependimento não é manifesto em mera e fria e morta religiosidade. Onde então que eu vejo um verdadeiro arrependimento? Onde que eu encontro então um verdadeiro arrependimento? Qual que é a verdadeira evidência? Qual que é a verdadeira certeza, a segurança de que há um arrependimento verdadeiro? Olha o que é que João fala para eles aí, irmãos, versículo 8. Produzir, pois, frutos. E essa aqui é a palavra central do texto. É fruto. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, produzam frutos que realmente mostrem o arrependimento de vocês. Não é essa teoria abstrata aí de vocês, não é essa religião genérica de vocês, é na prática, é no mano a mano, é na realidade diária e cotidiana, que eu quero ver os frutos da vida transformada, mudada pelo Senhor Jesus. É nos frutos. Gente, é nos frutos. Meu Deus do céu. E não pode achar que a gente está vivendo um arrependimento verdadeiro só porque a gente um dia tomou uma decisão aí e passou a frequentar a igreja. Se não tiver havendo frutos, não há arrependimento. Arrependimento é uma mudança prática, é uma mudança efetiva na realidade, no cotidiano. Que negócio é esse? De eu ser cristão agora, aqui no domingo, e eu vou para casa brigar e fazer zoada com o vizinho, com o marido, e com a esposa, e com os filhos. E ter uma vida toda tortuosa, sem nenhum fruto. Isso não é arrependimento. Isso é religiosidade. E se você está fazendo isso, a mensagem é essa: raça de víboras. Produzam os frutos. Aí nessa questão de fruto é interessante. Jesus ele vai fazer uma pergunta bem boba, né? Parece uma pergunta que até a Ana saberia responder. A pergunta de Jesus é: pode um espinheiro dar abóbora? Pode uma erva daninha dar uva? Obviamente não. Eu lembrei de um sonho que Maria teve essa semana. Ela sonhou que tinha uma árvore que dava vários frutos diferentes. Aí eu falei, pô, que árvore massa essa, viu? Mil utilidades, já dá as frutas tudo numa árvore só. Isso pode ser real no sonho, na vida real, de jeito nenhum. Como é que acontece na vida real? Cada árvore dá o seu, se a árvore é boa,
produz fruto bom. Ou seja, se arrependeu verdadeiramente, tem as condutas, as práticas que evidenciam a mudança. Se não se arrependeu, se é só um remorso, não vai ter o fruto bom. Vai ter o fruto ruim de permanecer no pecado, permanecer se defendendo. Então, meus irmãos, o arrependimento é prático. O arrependimento é uma realidade prática. Fechando aqui esse primeiro tópico, né, sobre o conceito de arrependimento. O que é então arrependimento, de acordo com esses versículos? Arrependimento é reconhecer e abandonar o pecado. E então viver uma mudança prática real, em frutos dignos de arrependimento, em uma vida digna do arrependimento, em uma conduta prática digna de arrependimento. Esse é o conceito. É nisso que consiste arrependimento. É nisso que a gente quer falar quando diz que as pessoas devem se arrepender. É esse reconhecimento, confissão e mudança de vida. Amém? Eu vou acelerar um pouco mais aqui, porque a gente tem 2 pontos. E o tempo voa. Eu quero considerar agora com você o segundo ponto. Olha que interessante, irmãos. Versículo 10. A gente vai tratar aqui agora a respeito da urgência do arrependimento. A gente já sabe o que é arrependimento, já sabe no que ele consiste. Agora a gente vai ver qual prioridade ou qual urgência esse arrependimento tem em nossa vida. Porque alguém poderia concordar, não, tá bonito aí, tu falou, é isso mesmo, amém, tá certo. Eu até reconheço que tem umas coisas na minha vida que eu realmente preciso mudar, sabe? E tudo. Só que assim, eu estou indo aí de boa, né, um passinho de cada vez, ainda não estou preparado, certo? Eu preciso me trabalhar um pouco mais, eu pretendo planos para o futuro, né? Eu quero daqui 10 anos realmente ter deixado essa prática, e eu tenho essa esperança, eu quero mudar, sabe? Eu só não posso fazer agora, porque sim, eu estou muito bem habituado, estou muito bem familiarizado, está muito confortável esse negócio aqui, pecaminoso. Então eu vou me arrepender mais um dia, lá para frente. Aí vem João aqui nos chamar, irmãos, a realidade da urgência do arrependimento. Não é para ontem, não é nem para 1 minuto, mas é para aqui e agora. É urgente. Olha aí o versículo 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Irmãos, que coisa dura, mas totalmente verdadeira. João está falando aqui que já está posto o machado, a raiz da árvore. Que expressão é essa? O que é que isso significa? Obviamente aqui ele está fazendo uma analogia, usando uma linguagem metafórica. É como se a gente fosse uma árvore, e como se Deus fosse o jardineiro que está ali cuidando daquela árvore. E essa árvore passa um ano sem fruto, passa outro ano sem fruto, passa outro ano, fruto ruim. E o jardineiro vai perdendo a paciência com essa árvore. E passa outro ano, e promessa de mudança, e ano que vem eu mudo, segunda-feira eu mudo, e nada dos frutos. E a paciência do jardineiro acabando. Aí chega um ponto que o jardineiro já está começando a encostar na árvore com um machado. E passa outro ano e nada de fruto. Aí o jardineiro já está aqui do lado do machado. Aí passa mais outro ano sem fruto. Aí o jardineiro já me colocou para mirar o golpe. Ele já vai levantar e dar um taco. Ou seja, irmão, você não tem mais tanto tempo assim como você pensa. Você não pode brincar com uma questão dessa. O arrependimento não pode ser deixado para depois. Outras coisas podem, mas o arrependimento não. Deixa eu contar aqui uma história, só para ilustrar o que eu estou querendo falar. Quem já ouviu falar aqui do grande incêndio de Chicago, ocorrido em 1871, lá nos Estados Unidos, essa grande cidade, até hoje, Chicago, uma grande cidade. Naquela época, no século XIX, ainda não havia energia elétrica. Então as pessoas iluminavam suas casas à noite com a vela, né, com o candeeiro ali. Então era muito mais fácil haver incêndios. Muito comum acontecer incêndios. Às vezes aconteciam incêndios de pequenas proporções, mas esse que aconteceu em Chicago em 1871 foi um terrível incêndio, foi uma tragédia. A cidade quase que inteira foi queimada, muita gente morreu. Pense aí numa tragédia que abalou mesmo as pessoas. Agora,
Sabe o que foi que aconteceu? Na noite que começou o incêndio, um grande pregador, um dos maiores evangelistas que o mundo já viu, chamado Moody. Tem o nome completo dele, estou lembrado só agora do final, que é Moody. O que é que Moody faz? Ele está pregando para uma grande congregação de moradores de Chicago. E aí Moody prega o evangelho, fala essa mensagem aqui do arrependimento, fala de Jesus Cristo, fala que as pessoas precisam se arrepender, precisam mudar de vida. Aí sabe o que ele faz no final? Vão para casa, reflitam essa semana, e na semana que vem voltem com uma decisão. Acaba o culto, encerra, Moody vai para casa. Daqui a pouco, fogo, fogo, fogo. A maioria das pessoas para quem Moody pregou e que foram para casa pensar por uma semana, não amanheceram vivas naquele dia. Você quer brincar com arrependimento? Você acha que você tem esse tempo todo para arrependimento? Irmãos, a gente pode não estar vivo amanhã. Amanhã pode ser o culto fúnebre de algum de nós. Você vai continuar brincando. Você vai continuar postergando, colocando para depois. A mensagem aqui do texto é: produzam frutos dignos agora, hoje, nessa noite. Toma uma decisão, mude de vida, porque o machado já está posto à raiz das árvores. Talvez você não tenha mais o tanto de tempo que acha que tenha, e por isso o arrependimento é uma mensagem extremamente urgente. Mas em terceiro e último lugar, para a gente finalizar, vamos considerar agora a função do arrependimento. Para que serve o arrependimento? Qual que é a função desse arrependimento no reino de Deus? Se você observar aí o versículo 11, João vai dizer o seguinte: e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que é isso aqui, irmãos? João Batista está observando, ele está fazendo uma observação importante. Ele está dizendo assim: ó, vocês precisam se arrepender, e é muito importante o arrependimento, mas espera lá, o arrependimento não é um fim em si mesmo. Pelo contrário, o arrependimento é apenas um instrumento, um meio, uma porta de acesso, através da qual vocês vão ir a realidades mais profundas na experiência espiritual de vocês. Então isso aqui que eu estou fazendo não é o tudo, é só o início, é só o pontapé inicial, é só o start, é só o início, é a porta de entrada. Vem um aí que é maior do que eu, é para eles que vocês devem ir. Vem uma pessoa que é extremamente maior do que eu. Aqui João Batista está apontando para Jesus. E ele está também apontando para a experiência maior do batismo com o Espírito Santo. Esse batismo aqui de água, isso aqui é o começo. Você tem algo aguardando vocês que é muito maior. É o batismo com o Espírito Santo. Então, todas essas coisas grandiosas, elevadas, a pessoa de Jesus, o relacionamento com Ele, um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo, tudo isso aí vem depois, mas começa pelo arrependimento. A porta para essas coisas é o arrependimento. Então, qual é a função do arrependimento no reino de Deus? É a porta inicial, o pontapé inicial. De tal modo que, para a gente chegar a experiências maiores com o Senhor, primeiro a gente precisa se arrepender dos nossos pecados. Isso me leva, então, a entender que da falta de arrependimento decorre duas consequências. Primeira, estagnação no presente. O que é estagnação? A pessoa está paralisada. Passa um ano, 2, a vida espiritual não progride. Não há evolução, a compreensão do Evangelho não amadurece, a caminhada no Senhor não sai daquele lenga-lenga, aquele limbo, aquele negócio imaturo, enfim, a pessoa é um bebê em Cristo e passa 5 anos e continua sendo um bebê em Cristo, nunca deixa as fraldas espirituais, ela está estagnada. Por que não avança para uma realidade maior? Por que não avança para uma experiência mais profunda? Por que não amadurece? Por que é bebê espiritual durante tanto tempo? Por que não vai para as coisas mais elevadas? Porque ainda não passou pela porta inicial do arrependimento. Ainda não houve genuíno e verdadeiro arrependimento. O pecado ainda continua sendo mantido, o pecado ainda continua sendo não reconhecido, o pecado continua ainda sendo não confessado,
E continua ainda havendo uma mera religiosidade sem uma mudança prática real. Ou seja, não entrou pela porta do arrependimento. Então a consequência, se a função do arrependimento é ser a porta do reino de Deus para as demais coisas, então a falta do arrependimento significa que eu nunca vou avançar nessas demais coisas. Mas não tem só essa consequência. Porque essa consequência é uma consequência do presente. Você vai viver estagnado no presente. Só que tem também a consequência futura. E o versículo 12, que é o último versículo do nosso texto, vai mostrar o que é que Jesus vai fazer quando ele voltar, quando ele, enfim, trazer todos nós a juízo. E olha o que é que ele diz aí, versículo 12. Em sua mão, aqui é João Batista falando de Jesus, em sua mão ele tem a pá, e limpará a sua eira. Aqui está fazendo analogia, né, como se Jesus fosse um agricultor, que tem ali a pá, como é aquilo, a peneira, todos os instrumentos, né, do agricultor. E ele vai limpar a eira dele, a roça dele de trigo. Aí qual que é o processo de limpeza? Envolve duas coisas. Recolherá no celeiro o seu trigo, o grão que é bom, que dá alimento, e queimará a palha, que não serve para nada, com fogo que nunca se apagará. Referência clara e direta ao inferno. O que é um fogo que nunca se apagará? Inferno. Então o que é que João está falando aqui? Que a consequência futura, então, para a falta de arrependimento, irmãos, é essa. Quem não é trigo, mas é apenas palha, qual que é o destino? Futuro e eterno. O que acontece com a palha aqui nesse texto? Queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Irmãos, é coisa séria. Eu quero finalizar aqui com uma aplicação prática, que é a seguinte. Presta atenção, parece que é uma mensagem dura, né? Mas se você prestar muita atenção, se discernir espiritualmente as coisas, isso é uma mensagem muito graciosa, irmãos. Porque se alguém anuncia o arrependimento, é porque a porta do arrependimento está aberta. Ainda não foi fechada. A gente pode se arrepender. E se essa porta foi aberta, certamente ela não foi aberta facilmente, porque o pecado rompe o nosso relacionamento com Deus. E a nossa raça pecou. Adão, nosso representante, pecou. Nós, consequentemente, como seus filhos, herdeiros da raça corrupta, pecamos também e vivemos uma vida de pecado. E por natureza éramos filhos da ira, destinados ao juízo eterno. De nossa própria força, jamais poderia haver uma porta aberta para nós. Mas como assim? Como que é anunciado uma porta aberta hoje? Por que isso? Porque houve um Salvador. Houve o glorioso Filho de Davi, o Filho do Deus vivo, que subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, tornando-se homem, semelhança de servo, veio até esse mundo, se tornou como um de nós, irmãos, para assumir a nossa culpa, para assumir a nossa natureza corrupta, para assumir a nossa dívida. E naquela cruz, lá estava ele pregado, recebendo em si mesmo toda a ira de Deus contra o pecado, para que a nossa dívida pudesse ser paga, para que os nossos pecados pudessem ser cancelados. Jesus verteu o seu sangue, toda a ira de Deus terrível contra o pecado tão cruel foi despejada em Cristo Jesus. Ele estava ali, irmãos, como nosso representante, como nosso Salvador. Então o juízo foi despejado. E os discípulos, coitados, acharam que era o fim de tudo, que foi um grande acidente, uma grande tragédia. Como assim o Salvador deles morreu? Eles não entenderam nada. Só que depois de 3 dias, a luz da aurora brilha. Ressuscita o glorioso Filho de Deus, vivo para sempre, vencedor e glorioso, abrindo um novo e vivo caminho para que nós pudéssemos entrar por ele. Então o sacrifício dele foi aceito, o novo e vivo caminho foi aberto, e agora Deus chama homens e mulheres: vinde todos, vinde, arrependei-vos, deixai os vossos pecados, deixai essas coisinhas aí, deixai isso que te afasta de Deus, deixai. Irmãos,
Que bênção! O arrependimento é para nós hoje. Eu gostei da pregação do pastor hoje pela manhã. Ele foi muito específico nas aplicações. A pregação tem que ser específica. O próprio João Batista, quando pregou esse sermão, ele foi muito específico. O povo ia lá, João, o que é que a gente faz? Mateus não registra isso, mas Lucas registra. João, quem tiver 2 túnicas, dá a quem não tem. Aí vai os publicanos, e nós, o que a gente faz? Para de cobrar errado aí, o imposto de vocês. Vai os soldados, o que a gente faz? Para de fazer abuso da autoridade. Porque ter autoridade significa ser muito tentado a abusar disso, né? Então os soldados romanos, eles tinham essa tendência. Ou seja, João está chamando o povo a um arrependimento de forma muito prática, muito cotidiana. Não, que é prático, não precisa dessas coisas. Vai estudar grego, hebraico. Não, é na prática, é na vida cotidiana de vocês. Fazendo isso que João fez aqui agora com os irmãos, e a gente finaliza 2 minutos. Carlos, o que é que eu faço então? Dentro dessa mensagem, eu pontuei aqui alguns itens, né? Vamos lá, irmão, como é que está aí? Em termos de mágoa. Me diz. O irmão pisou na bola, alguém vacilou, falou mal, desonrou, desrespeitou, você está aí chateadão, como que faz um negócio desse comigo? Isso é muito injusto, mágoa no coração. A Bíblia diz que é justo a gente se irar, sabe, contra o pecado. Só que a Bíblia coloca um limite para a ira. Não se põe o sol sobre a vossa ira. 24 horas, até o sol se pôr. Aí a ira passa 1, 2, 200 anos. Irmão, isso é mágoa. Não saia daqui com essa mágoa. Outra coisa para se arrepender, dívida. A Bíblia vai falar, irmão, sobre dívida. Quem que a gente pode dever, Thales? A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis. Então se eu estou devendo um ou outro vizinho e sujando o nome do Senhor, o problema não é nem sujar o teu nome, irmão. O problema é sujar o nome do Senhor. Olha lá o crente. Compra e não paga, todo desorganizado. Se arrepende disso. Outro item. A Ana já perdeu a paciência aqui. Já vai, irmãos. Outro item. Gula. Esse é o pecado aceitável, né? Não, esse aí pode. Esse pode porque é cultural, é comum. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. Sabe como é que eu glorifico a Deus no meu comer? Aquilo que eu como, certo? Vou comer porqueira, coisa que vai matar o meu corpo, de jeito nenhum. E também a quantidade do que eu como. Eu como para viver, e não eu vivo para comer. Então se a gente está incidindo nesse pecado de gula, arrependa! Não continue nisso, irmão. É pecado. Outra coisa, flertando, meu irmão. Relacionamentos indevidos. Pessoas com quem não deve se relacionar. Pessoas que não são do Senhor, que não pertencem a Ele. E você está ali, troca uma mensagenzinha, aquele joguinho, aquele clima no ar. Irmão, se arrependa disso. Largue isso. Mude isso hoje. Chega lá, manda mensagem, acabou. Eu sou do Senhor, Ele me chamou ao arrependimento, e eu vou viver no arrependimento. Aposta. A gente está vivendo, irmãos, uma crise que ninguém fala, mas o Brasil, se não mudar, vai afundar. Eu vi uma reportagem só em um mês, usuários do Bolsa Família apostaram 6 bilhões nessas bets aí. Agora veja a pessoa, usuário do Bolsa Família, irmão. Pessoa que está sem dinheiro nem para apostando. Se pensa que isso não acontece, não, eu já ouvi falar de gente muito bem de vida, perdendo tudo, casa, nem aposta. Isso é coisa de Deus, gente. Algo que tira ali o alimento de uma criança, de uma família, que faz as pessoas perder tudo, pessoas se matarem. A aposta não é de Deus. O meio pelo qual Deus deu para a gente ganhar dinheiro e sobreviver é o trabalho. E não tirar dos outros através desse meio de azar. Então se tem alguém aqui nisso, se arrependa. Omissão na família. Marido que não assume a função de marido, que não é um líder espiritual, que não é um sacerdote, é relaxado, não dá exemplo de buscar Deus, de oração, de estudar a palavra, que só saber do futebol, e dos amigos, e de sair, não ensina os filhos, não discipula a esposa. Pecado! Se arrependa, meu irmão.
Omissão na vida devocional, não ora mais, não lê a palavra, aquela leitura que começa a ler, dorme, cochila, baba, porque está muito ocupado, tem muita coisa para fazer, eu estou muito atarefado. Irmãos, isso é pecado. O dia tem 24 horas, se não está dando tempo devocional, reduz alguma coisa aí, tem que reduzir. O problema é que a gente diz que não tem tempo para devocional, e é 2, 3 horas em rede social, em jogo, em videogame. Não pode, está errado. Arrependa. Irmãos, voltando aqui ao tema da mensagem. Vou para o final, como comecei. Qual que é o tema da mensagem? Um chamado ao arrependimento. Eu acredito que o Senhor tem falado com muitas pessoas aqui. Não continue, irmãos. Temos Abraão por pai. Já sou evangélico. Está aqui minha carteirinha de membro. Não continue assim. O Senhor te chama à experiência verdadeira e genuína de arrependimento. Arrependei-vos, porque está chegado o reino dos céus. Amém? Amém.